Lindo, querido e amado estão em repetição de função na estrutura sintática. Todos eles estão compondo o complemento verbal predicativo, predicativo do sujeito João. E a coordenação também pode ocorrer na função de complemento verbal. Na feira, minha mãe comprou, sempre compra, tomate, cenoura e batata. Sempre compra o quê? Tomate, cenoura e batata, só com o seu João. Eu estou listando elementos. Por isso, essa coordenação, né? Essa lista de elementos que estão em igualdade sintática. Todos eles estão dentro de... Não há uma subordinação entre eles, é essa a ideia, né? Então, lembrando que tem duas relações possíveis dentro da estrutura sintática de uma parte da frase, né, de um sintagma. Duas relações possíveis. Que relações são essas? A subordinação, lembrando que tem 4 classes de palavra que subordinam outras dentro de um sintagma, dentro de uma parte da frase, e eu tenho que estar atento, então, a essas relações de subordinação para não separá-las com pontuação. Lembrando, gente, que a vírgula é uma pontuação estruturante, né? Ela estrutura a língua escrita, né? Se eu tenho a organização direta, a ordem canônica, SVC, a estrutura já está organizada, eu não preciso usar pontuação. Então, eu não separo dentro do espaço do sintagma sujeito, ou dentro do sintagma complemento verbal, ou dentro do sintagma complemento adverbial, eu não separo nesses espaços sintáticos elementos que estão subordinados, mas coordenados sim. É essa a ideia. Perfeito. Então, eu são 3 aspectos principais, falei da ordem SVC, falei das relações de subordinação e coordenação dentro das partes da frase, e falta a gente ver, então, esse terceiro elemento a ser considerado, que é a estrutura interna do SVC. Então, como eu falei já em alguns momentos, a gente viu também nesses slides, SVC são espaços sintáticos, né? O sujeito é o espaço sintático que pode ser ocupado ou por um termo, ou por uma oração, ou por vários termos, né? Esses vários termos podem ser adjuntos e complemento nominal e o núcleo, que é um nome. O verbo também é um espaço verbal, é um espaço sintático, melhor dizendo, que pode ser ocupado. É ocupado pelo verbo, ou locução verbal, e os seus complementos adverbiais podem fazer parte também desse espaço. Os complementos verbais têm uma estrutura muito parecida, idêntica, praticamente, ao do sujeito. É ocupada por núcleo nominal, um nome, e por adjuntos e complementos nominais. E os complementos adverbiais por advérbios simples, locução adverbial ou expressão adverbial. Por que isso é importante conhecer e por que esse é o terceiro aspecto que eu tenho que conhecer, gente? Por quê? Porque se eu tiver uma oração com todos esses espaços preenchidos, um período com todos esses itens sintagmáticos, com todos esses adjuntos, nomes, complementos, nessa ordem, nessa exata ordem, eu não preciso pontuar, porque a oração já vai estar estruturada da maneira direta. Então, mesmo que seja um período extenso como esse, o meu lindo sentimento de amor não pulsa mais por minha querida namorada alemã, desde que soube de sua traição, não interessa a extensão. Ele estando na ordem direta, eu não preciso pontuá-lo, eu não devo pontuá-lo. Tampouco eu devo separar por vírgulas os elementos que estão subordinados dentro desses espaços. Então, por exemplo, eu não devo separar o meu, vírgula, lindo, vírgula, sentimento. Por quê? Porque todos esses elementos, eles estão subordinados ao núcleo desse espaço sintático, no caso, amor. O amor é o lindo sentimento, é o meu, todos esses sentimentos, todos esses elementos periféricos, eles estão gravitando em torno do núcleo. Então, eu não separo. Como eu não separo o complemento adverbial de verbo, eu não, vírgula, pulsa, vírgula, mais, não faz nenhum sentido, porque são elementos que estão subordinados a um, né, que no caso é o verbo subordina esses elementos. A mesma coisa nesses espaços. Então, é para a gente enxergar SVC
né? Lembrando que o C é complemento verbal e complemento adverbial, esses espaços como espaços que podem ser ocupados por várias partículas, vários elementos, e esses elementos eles não devem ser separados por vírgula quando estiverem nessa relação direta. Então, gente, considerando esses três aspectos discutidos aqui e explorados nessa conversa, nessa exposição, melhor dizendo, eu chego, então, nas minhas 4 regras de vírgula. Quando é que eu uso vírgula, então? Se eu já sei que eu não uso, quando eu não uso, né? Eu não uso, então, para separar elementos que estão subordinados. Eu uso vírgula, então, quando eu tenho inversão na ordem canônica, na ordem direta, SVC, quando eu tenho os complementos adverbiais em outro lugar que não no fim da oração, eu uso vírgula. Eu uso vírgula quando eu tenho que inserir elementos não estruturais na ordem canônica. O que são elementos não estruturais? Elementos não estruturantes, né? Ora, os elementos estruturantes são sujeito, verbo e complemento. Quando eu tiver outros elementos que não estes, eu devo usar a vírgula para marcar que eu estou inserindo elementos não estruturantes no meu período. Terceira regra, para marcar coordenação, como nós já vimos. E a quarta regra, para marcar explicações, exceção de explicação no meu período. Rapidamente, exemplos de cada um deles. Quando eu tenho inversão da ordem direta, né? Então, aqui, aquele jogador famoso de futebol, sujeito, ganhou o verbo, ganhou na condição contrato, é complemento do verbo. No começo do ano e em Paris, é complemento adverbial. Eu posso trazer esses dois complementos adverbiais para frente do período. E aí, sempre que eu trouxer, que eu tirar eles daqui, que eu tirar eles do fim do período, eles vão ter que estar entre vírgulas. É o caso desses dois exemplos. Em Paris, aquele jogador famoso, no começo do ano, ganhou. Eu estou mexendo com os meus adjuntos e estou separando por vírgula. Então, no exemplo 1, na ordem direta, não uso vírgula. Quando eu mexo nos meus adjuntos, nos meus complementos adverbiais, aí sim eu tenho que marcar. Por quê? Porque eu estou mexendo na ordem direta, na ordem canônica. Segunda regra, quando eu insiro elementos não estruturais, quais são os elementos estruturantes? SVC. Quando eu coloco, por exemplo, um vocativo, um interlocutor aqui, né? Por exemplo, Marcelo, o João comeu toda a panela de doce de abóbora esta noite. Qual é o sujeito, verbo, complemento desse período? Quem é que comeu toda a panela de doce de abóbora esta noite? Quem comeu? O João. Comeu toda a panela de doce de abóbora esta noite é o meu complemento verbal e esta noite complemento adverbial. O Marcelo é um item não estruturante, é um vocativo. Sempre que eu insiro um item não estruturante, que não é sujeito, não é verbo, não é complemento, eu devo, então, inserir a vírgula para marcar. Esse item, ele pode ocupar também vários lugares dentro do meu período, como os exemplos aqui abaixo mostram, né? Porque ele é um vocativo, ele não tem lugar fixo no meu período, ele não é estruturante, né? Eu posso inserir também uma interjeição, um né, no meio, né? Marcelo João comeu, né? Toda a panela de doce de abóbora. Também eu posso deslocar um né em vários lugares do meu período, e ele vai ter que estar sempre com vírgula. Quer ver um outro elemento que eu sempre eu uso muito, preciso usar nos meus textos dissertativos, né? Os operadores textuais, operadores argumentativos. Portanto, porém, operadores como visto, assim sendo, todavia, né? Enfim, por exemplo, muito embora, isto é, melhor dizendo, retificando, quer dizer, elementos que fazem deslocamentos ou costuras no meu texto, ou deslocamentos de argumentos, ou escalas de hierarquia de argumentos. Os operadores, de maneira geral, operadores argumentativos, eles são elementos não estruturantes do período, não são elementos que estruturam o período, não são sujeito, verbo e complemento. Sempre que eu trouxer esses operadores para o meu período, eu uso vírgula, independente do lugar que eles estiverem. Vimos duas regras, então, a terceira regra, coordenação, nós já vimos, né? Quando eu tenho termos listados e esses termos eles estão ocupando a mesma função no período, estão ocupando a mesma função sintática. E, por fim, quando eu vou marcar uma explicação, quando eu vou usar
quando, por exemplo, uma oração explicativa, né? O cachorro, que é um mamífero, está sujeito a diversas afecções próprias dessa classe de animais. Os elementos químicos envolvidos, os quais são de difícil consecução, quer dizer, tanto em um caso como o outro, como no terceiro também, esse sujeito envolvido na tramóia, cujo pai também era um trambiqueiro, apenas está seguindo a tradição. Eu estou inserindo uma oração explicativa, eu estou inserindo uma explicação, poderia inserir um aposto também. Sempre que eu inserir uma explicação no meio dessa ordem SVC, em algum lugar dela, né, dentro do meu período, eu coloco entre vírgulas. Lembrando que, se for uma oração explicativa, em geral, ela vai ter um elemento que vai indicar o começo, o que, os quais, o cujo, o onde, já vai me dar um indicativo de que provavelmente seja uma explicação, se eu tiver em dúvida de usar ou não a vírgula. Então, resumindo, gente, são essas as 4 regras, mas para eu compreender que eu só uso vírgula, que eu uso vírgula preferencialmente de acordo com essas 4 regras, né, para marcar a inversão de elementos na ordem canônica, para marcar a inserção de elementos não estruturais na ordem canônica, para marcar coordenação e para marcar a inserção de explicação, eu preciso ter mais segurança na hora de identificar a ordem canônica, que é a ordem estruturante do meu período. É o ponto de partida, ainda que não seja a ordem canônica uma ordem correta, como eu tenho dito, né? Não se trata de correção, se trata de convenção. Tudo bem? Então, só para concluir, o último exemplo, né, colocar essas vírgulas. Como é que a gente coloca essas vírgulas aqui? Letra A doença, a perda da esposa, a viagem do filho, tudo o abatia. O que é que o abatia? A doença, veja, o sujeito tem vários elementos coordenados aqui, né? Então, a doença, vírgula, a perda da esposa, vírgula, a viagem do filho, vírgula, tudo o abatia. Então, esses vários elementos coordenados, eles têm que ser separados por vírgula, porque eles estão listados, estão em igualdade, né? Em igualdade sintática, numa mesma posição, a posição de sujeito, nesse caso. Falemos, amigos, de nossos sonhos e esperanças. É o mesmo caso do vocativo que eu falei lá atrás. Mas a regra é, eu estou inserindo um elemento não estruturante no meu período. Falemos, quem fala de alguma coisa, né? No caso, falemos de nossos sonhos e esperanças. Esses amigos aqui é um chamamento para uma interlocução. Falemos, amigos, de nossos sonhos e esperanças. Então, tem que estar entre vírgulas. Terceiro exemplo, os artistas alegres e realizados recebiam seus merecidos prêmios. Tem aqui um período na ordem direta, os artistas alegres e realizados, sujeito, recebiam verbo, seus merecidos prêmios, complemento. Não tenho por que separar vírgula, separar com vírgula. E o terceiro, aliás, o quarto exemplo, dirigiam-se às crianças, ou melhor, aos alunos da quinta série. Esse ou melhor é justamente um termo não estruturante, né? É um operador argumentativo. Eu estou retificando. E aí, por estar retificando, por ser um elemento não estruturante, eu tenho que colocar entre vírgula. E o último caso, os alunos do ensino médio partirão hoje, nós amanhã. Os alunos do ensino médio, sujeito, partirão verbo, hoje, complemento adverbial, aqui vai uma vírgula e aqui vai outra. Essa vírgula aqui porque eu estou omitindo o verbo partirão. Ela pode ser usada, e aqui um ponto e vírgula também poderia ser usado. Eu espero que vocês consigam, a partir disso, então, ter mais segurança na hora de pontuar, de elaborar os próprios textos, e, obviamente, se surgirem dúvidas, a gente pode tratar no momento oportuno. Então, eu desejo a todos vocês aí um excelente trabalho. Até a próxima.